A paz do Senhor Jesus para todos. Pastor Afonso, do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Já estava com saudade. Quero primeiramente pedir perdão aos queridos que nos acompanham aqui no canal Podcast com Pastor Afonso. Eu quero dizer desde já que eu sou muito grato pela sua companhia, sou grato pelas inscrições e por força maior, organizando algumas coisas, como sempre. Não estava fazendo as mensagens, mas graças a Deus, por intermédio do nosso Jesus Cristo, o Senhor, Ele tem nos dado vitória. Então já quero agradecer a Deus pela sua companhia, quero agradecer a Deus desde já pelos seus comentários, e eu estou muito alegre com o nosso bom Deus, pelas suas maravilhas, pelos seus feitos, e eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Mas sem perca de tempo, depois de tanto tempo parado, Deus, eu preciso falar algo da parte do nosso Senhor Deus, que Ele colocou no meu coração, e estarei orando, pedindo a Deus para Ele colocar suas palavras nos meus lábios, na minha boca, para que as palavras do Senhor, através dos meus lábios, Ele venha falar ao nosso coração. Quero mandar um abraço a todos. Confesso que eu estava com saudade dos amados. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de ativar o sino das notificações para que você fique por dentro das novidades do canal. E sou muito grato por cada inscrito. Então não saia daí, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite de sexta-feira, final de semana, eu quero entregar a Ti esta noite. Eu quero entregar a Ti, Pai. Nos dá um sono reparador. Agora, Pai querido, fala aos nossos corações o que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Jeremias 1, versículo 11, que diz assim: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Até aí. Irmãos que me ouvem e que hão de me ouvir, nesta noite, rapidamente, eu venho aqui trazer algo da parte de Deus que está no meu coração, a qual Deus colocou. Deus, Ele levanta este profeta na terra de Anatote, que significa orações respondidas. E nada é em vão, nada é em vão. Se Deus levanta Jeremias em Anatote, que significa orações respondidas, é porque alguém orou, é porque alguém clamou. Nesta noite eu quero falar sobre o estado da Igreja do Senhor, o estado do povo de Deus. E nós somos sabedores que nós estamos vivendo um contexto nada agradável. Pelo contrário, um contexto desagradável. E como todo ambiente desagradável, muitos se acomodam
se acomodam neste ambiente, neste contexto, não está nem aí para a gravidade do contexto a qual nós estamos vivendo. E o contexto era a mesma coisa. O povo não estava nem aí para os preceitos, para o concerto, para a aliança com o nosso Deus. Mas em todo lugar, sempre vai ter um que não vai se acomodar, que não vai ficar de braços cruzados, ele vai tentar reverter essa situação. E alguém clamou, por isso que Anatote significa orações respondidas. O contexto, o texto a qual nós vamos trabalhar nesta noite, era um contexto de que o povo precisava despertar. E Deus, ele levanta um profeta. Ele diz, esse profeta que desde o ventre Deus conhecia ele, que tinha separado para esta missão. E no capítulo 11, Deus diz, o que é que você... No versículo 11, Deus pergunta, o que é que você está vendo? Deus abre a visão espiritual dele e mostra um galho, uma vara de amendoeira. A amendoeira é a primeira árvore na primavera a florescer. É a primeira de todas as árvores a florescer. Ela é apressada. Ela tinha pressa de florescer. Mas o que Deus estava querendo falar não era sobre as flores, nem sobre os galhos, mas sobre a pressa que ele tinha com Jeremias para falar com seu povo, voltar de novo para o que era antes. Para largar a vaidade, para voltar a adorar ele como deveria, como ele passou para os sacerdotes a verdadeira adoração. Mas Israel estava mergulhado em muitas vaidades, dentre muitas confusões. Não havia mais comunhão como antigamente. Não havia mais amor ao próximo como antigamente. Israel precisava ser sacudido. Israel precisava ser exortado. E Deus, ele vai levantar o seu profeta para avisar a Israel que o castigo viria. E Deus fala com o seu profeta que ele tinha pressa. E Deus, ele tem pressa. Alguém diz, como está escrito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual casa? De que contexto você está falando? Desse contexto atual? Qual era a casa de Deus que Davi se alegrava, que o salmista se alegrava, quando alguém lhe convidava? Será realmente ao expressar alegrei-me quando me disseram vamos na casa do Senhor? Uma vez que Jesus falou, em verdade, que a hora vem, que já é agora, que o Pai procura os verdadeiros adoradores em espírito e verdade. O nosso contexto não diz isso. Nós não vamos ser hipócritas. Uma vez que nós vemos nitidamente pessoas de mal dentro da igreja, pessoas saindo de ministério e abrindo os seus, pessoas sem compromisso nenhum com a obra de Deus. Eu não estou falando de marcar ponto da igreja.
Eu não estou falando de bater ponto na igreja. A igreja não se resume em ir a semana toda. O que adianta eu ir a semana toda e na hora de precisar abraçar um irmão, eu não quero abraçar? O que adianta eu abrir a minha igreja e eu não falo com o pastor da última igreja que eu saí? O que adianta eu ir todo dia para a igreja e malmente eu dou uma boa noite ao porteiro? Ficar emburrada. Um diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Paulo. Estamos vivendo um contexto tão sangrento, tão deplorável, que é raridade acabar um culto e uma alma aceitar a Jesus. Mas não é culpa do pregador. Não é culpa da pregação, que a pregação foi chata. É porque o que está acontecendo no nosso meio, nós não entramos e nem deixa quem está fora entrar. E vamos vivendo como se tudo estivesse normal. Mas Deus vai mostrar para Israel, através do profeta, que as coisas não estão normal. Que o castigo viria. Igrejas, no contexto jurídico, briga de braços para ver quem vai ficar com o templo. O templo é meu. Não, o templo é seu. Não, foi eu que fundei. Não, mas quem fundou foi fulano. E enquanto isso, aquela pessoa que entra atrás de uma palavra, ela não vai encontrar palavra, a não ser indiretas, de contexto, que ela vai ficar ali perguntando, não estou entendendo nada. Mas quem é pá da situação está vendo que é uma indireta. Mas quem vai num culto, atrás de uma resposta de Deus sobre um divórcio, sobre uma decisão crítica, sobre como disciplinar o seu filho, como tratar o esposo, a esposa, já não faz mais as questões. Eu vou fazer uma pergunta. Será que é somente para cantar na igreja, a porta da igreja aberta, seja a hora que for? Será que é simplesmente para dar mais uma oportunidade à irmã cicrana? Será que é simplesmente para dar mais uma oportunidade ao irmão cicrano? Será que perdemos a essência que é de ganhar almas? Que nós somos ganhadores de alma, pescadores de almas? Será que nós vamos deixar a vaidade adentrar e as portas do inferno prevalecer por causa das nossas vaidades? O que eu estou falando aqui é muito grave. Estamos vivendo um contexto muito sério. Muito sério. Aonde os bens materiais falam mais alto. O negócio está tão sério que a gente já não sabe mais o que é perdão. Já não sabemos mais o que é reconciliação. Será será realmente que aquela reconciliação no dia da ceia, será realmente que foi uma reconciliação? Ou foi simplesmente o orgulho para que todos vissem que você tomou a ceia? Será realmente que me perdoe? Quem tem um perdão nesta noite ou nesta manhã, se perdoe? Porventura nós estamos achando que o reino espiritual é palhaço? Que Deus é besta? Que Deus não está vendo?
Duro é esta palavra nesta noite. Eu estou incluído. Não adianta, não precisa você me apontar. Não precisa nem você mudar o vídeo, porque eu também faço parte. Eu também faço parte. Porque a Bíblia diz, outra coisa que nós esquecemos, que nós somos o corpo. Estaria eu agora desmembrado do corpo para poder me sentir o bam? Ficaria eu agora como um braço solto, fora do corpo, para me sentir o bam? Nós somos culpados por evangelho estar assim. É uma ciumeira. É uma alta proteção. Irmãos que não vai para a igreja porque o pastor que chegou tomou o lugar dele. A irmã que chegou tomou o lugar dele. Eu sei que não vai acontecer isso que eu vou te falar. Mas só uma ironia. Imagine que eu não falo, por exemplo, você não fala comigo, eu não falo com você. Vamos supor que as portas do céu se abram para nós dois. Como é que vai ficar essa situação aí? Porque tem pessoas que quando simplesmente ouvem o nome de alguém, já estremece o diafragma. Tem pessoas que não me suportam. Tem pessoas que não me engolem. E carrega a Bíblia, e prega, e canta, e louva. Vai ficar como isso lá em cima, minha irmã, meu irmão? Na porta do céu você vai me perdoar? Na porta do céu vamos entrar em reconciliação? Nós estamos brincando de evangelho. Estamos brincando. Nós não estamos levando a sério o julgamento do Senhor, aquele grande dia. Estamos achando que as nossas malícias, as nossas maracutaias, vai permitir uma brecha para entrarmos no céu? Julgamento muito sério. Aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Precisamos melhorar. Precisamos melhorar. O que estamos fazendo com a igreja de Cristo? A igreja rachada. A igreja a ponto de ser embargada pela justiça. E o que é mais preocupante é que depois de uma audiência pública, uma audiência no tribunal, no fórum, acerca de um bem materiais, acerca de um bem, como é que fosse, materiais sim, sairão de mal daquela audiência. E depois para o púlpito pregar o quê? Ensinar o quê? Vamos supor que a pregação seja: não se apegue aos bens materiais. Vamos supor que a pregação seja que a casa é do Senhor. A casa de Deus? Se a casa fosse de Deus, seria ministrada como Ele quer. QR Code no galofilácio. QR Code. QR Code para tirar oferta. Chave Pix. Pastor, o senhor não está exagerando? Não. Imagine a fila das pessoas em direção ao QR Code. Essa é a casa de Deus. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Que Deus abençoe.